Bom dia, eu me chamo Felipe e irei apresentar para vocês a seção 3 do nosso curso de Ciência de Dados utilizando Python. Só fazendo uma breve recapitulação do que nós vimos na seção 2, nós estudamos basicamente o Pandas, né, a biblioteca Pandas, algumas estruturas de dados pertinentes ao Pandas, como os datasets e as séries, ou melhor, data frames e séries. Vimos os formatos de dados e diversas formas de manipular nosso dataset, né? Criar o dataset, importar, selecionar dados, aplicar funções e esse tipo de coisa. Hoje, em particular, nós iremos visualizar o fruto da nossa manipulação de dados, vamos dizer assim, realizado na sessão anterior, né? Então, a sessão 3 ela vai ser focada principalmente na exibição de gráficos e, enfim, informações visuais acerca dos nossos dados. Para isso, nós iremos utilizar três bibliotecas. A primeira delas, Matplotlib, a segunda, Seaborn, e o terceiro, o Plotly. Okay? Então, vamos lá. Primeiro, vamos falar um pouco do Matplotlib, né? Matplotlib é uma biblioteca em Python, né? Que a gente pode importar utilizando esse comando. E a partir dela nós podemos gerar gráficos 2D. Gráfico 2D, mas dá para fazer mais algumas coisinhas avançadas com o tempo. Mas o propósito principal é a geração de gráficos 2D. E, enfim, nós podemos ter diversos tipos de gráficos que a biblioteca permite gerar. Podemos gerar gráficos de uma forma simples, personalizar alguns atributos dos gráficos. E o mais importante de tudo é que é compatível com as estruturas do Pandas. A gente não precisa trabalhar com nenhuma conversão sobre os nossos dados no geral para plotar, apenas informa a coluna, eventualmente já é o suficiente. Então, isso acaba tornando o processo bem simples de trabalhar. Nós temos diversos gráficos, né? A biblioteca dá suporte a diversos gráficos, como gráficos de pizza, gráficos de área, gráficos de barra, enfim. Diversos outros que nós iremos abordar alguns, mas vocês não vão ficar, obviamente, limitados aos que nós iremos apresentar na aula. Vamos lá. Nós iremos apresentar agora algumas propriedades importantes para que vocês entendam como um gráfico ele pode ser feito, né? A gente tem a propriedade title, que vai determinar o texto e o tamanho, né, do título do gráfico. Então, enfim, quando mostrar o gráfico vai ficar bem mais claro o que essas propriedades querem dizer, mas os gráficos eles vão ter um título que vai dizer o que aquele gráfico é. Ele vai ter um título de cada um dos eixos do gráfico. Imagina que nós estamos trabalhando com um gráfico 2D, que temos o eixo X e Y. Nós podemos dar nome a esses eixos para, enfim, deixar mais claro o que aquele gráfico está representando, alterar a legenda, enfim. Isso aqui são algumas propriedades, mas existem diversas outras de customização que nós vamos ver mais adiante, certo? Então, antes de nós avançarmos para múltiplos gráficos, eu quero mostrar para vocês um pouco da biblioteca mais a fundo para esses conceitos ficarem mais claros. Nós podemos ver que a biblioteca ela é importada dessa forma, certo? Import matplotlib.pyplot, SPLT. E aqui nós podemos, esse comando aqui, ele vai mostrar diversos estilos disponíveis para os nossos gráficos, certo? No caso, nós iremos utilizar esse Seaborn Dark. E basicamente o estilo é um conjunto de cores, enfim, de pré-configurações no seu gráfico, para que assim que você plotar ele já tenha uma coloração interessante, ok? Daqui a pouco a gente pode trabalhar melhor com isso aqui, mas vamos lá as propriedades que eu estava exibindo. Por exemplo, aqui antes de nós mostrarmos qualquer gráfico, temos que ter um dataset, né? Um data frame em particular. Aqui foi criado um data frame bem simples, com três colunas, aluno, faltas, prova e seminário. E cada uma das linhas são dos alunos e os respectivos valores, certo? E aí, nós podemos realizar o plot da seguinte forma. Nós vamos ter esse df, que é o nome do nosso data frame, ponto plot. Então, nós pegamos data frame, ponto plot, lembra que eu falei
a compatibilidade com as estruturas dos pandas, então isso é um exemplo disso. O kind é o tipo, então o tipo de plot que eu quero exibir é o tipo de barra, certo? O eixo X do meu gráfico vai ser a coluna aluno e o eixo Y vai ser a coluna prova, né? Aqui está colocado em colchetes porque poderia ter mais de um eixo Y, né? No caso, mais de um gráfico de barra. Sobrepostos. O tamanho da figura vai ser 8 por 6. Pronto, isso aqui é o suficiente para exibir o gráfico. Eu vou mostrar aqui antes das configurações, para vocês verem como o gráfico fica. Certo? Nós podemos melhorar um pouco esse gráfico, alterando alguns atributos desse gráfico. Então, por exemplo, nós temos o PLT de plot, né? Lembra que a gente importou aqui SPLT, certo? Lembre disso. Ponto title, que é justamente o título, vai ser distribuição das notas das provas dos alunos e coloca um tamanho da fonte. Então, se nós fizermos somente esse comando, nós vamos ver que nós vamos adicionar o título aqui. E aí nós vamos colocar agora o X-Label e o Y-Label. No caso, o X-Label seria o nome do aluno. Então, aqui embaixo vai ter, ao invés de aluno, o nome do aluno. E aqui no Y vai estar escrito nota da prova. Então, vamos colocar isso aqui, pouco a pouco, para vocês verem como o gráfico vai ficando. Nome da prova, nome do aluno. Nós podemos colocar um grid true, ou seja, nós vamos ter uma visualização de grid de fundo, ou seja, vai ficar mais fácil eu ter uma noção de onde essa barra vai terminar aqui, né, no eixo Y. Eu vou mostrar para ficar mais claro. Talvez vocês não estejam visualizando também. Então, tá vendo essas linhazinhas brancas? Elas vão facilitar um pouco para nós nos encontrarmos melhor no gráfico. E, enfim, o Y-limite vai ser de 0 a 10, que já inclusive é por padrão, já está de 0 a 10, já que o maior dos meus valores do meu Y é 10. Mas supondo que o maior dos meus valores não fosse 10, então nós poderíamos setar para 10. Certo? E a rotação do X-Tix vai ser a rotação desses nomes aqui. Então eu vou mostrar o gráfico final, como é que fica. Deixa eu apagar essa. Então o gráfico final vai ser basicamente aquilo que a gente tinha visto, só que vai ficar rotacionado por causa desse rotation aqui. Ok? Tá. Então, no geral, é assim que a gente trabalha com os plots em Matplotlib. Nós podemos realizar o plot e fazer um conjunto de alterações aos atributos para customizar e deixar mais interessante. Agora nós vamos mostrar alguns tipos de gráficos que podem ser interessantes. Né? A gente tem a documentação aqui do Matplotlib e tem diversos outros tipos de gráficos para vocês darem uma olhada, com mais calma. Nós vamos mostrar alguns para vocês terem uma ideia de como se trabalha com esses gráficos, mas é muito importante que vocês deem uma olhada para até entender. Às vezes você precisa de algum tipo de gráfico em algum projeto seu, de repente um TCC, um trabalho, uma pesquisa, e vai ter eventualmente um gráfico bem simples de fazer, né, com a biblioteca, com pelo menos uma dessas bibliotecas que nós vamos mostrar, e olhar a documentação é importante para isso. Né? De repente você vê um gráfico lá que você nunca nem viu na vida e percebe que ele é muito bom para sintetizar o tipo de informação que você quer. Então, eu aconselho fortemente vocês olharem um pouco na documentação. Mas, sem mais delongas, vamos lá. Nós vamos recriar o DataFrame aqui. Na verdade, vai estender, né, o DataFrame, para colocar mais valores. Só para mostrar como ele está ficando. E vamos fazer um plot chamado histograma. Okay. Agora nós vamos fazer um plot chamado histograma. Okay. Mesma forma que eu fiz no exemplo anterior, eu vou fazer isso aqui. Eu vou mostrar primeiro sem nada como é que ele fica, o histograma. Então nós podemos dar um def.plot, kind igual a hist e plotar o nosso data frame. Vocês observem que ele plotou nosso histograma, né, que é basicamente uma forma de como os nossos dados estão distribuídos. E o que ele quer dizer, esse histograma, é o seguinte. Nós, por exemplo, quando olhamos em seminário,
nós temos poucas notas entre 8 e 10. Aqui é 1, né? E aqui é 2. Então nós temos 3 notas entre 8 e 10, certo? Se nós olharmos entre 6 e 8, nós vamos ter 1 mais 4, 5 notas entre 6 e 8. Então vocês observam que ele conta a frequência daquele valor no nosso data frame, ok? Entretanto, às vezes nós iremos querer mais detalhamento do nosso histograma. Às vezes não. Nos casos em que nós queremos, nós podemos colocar o bins, e aí ele vai aumentar a quantidade de barrinhas no nosso plot, certo? Então, esse atributo bins ele serve para isso. Então, se nós colocarmos um bins, por exemplo, 3, nós vamos ter um gráfico bem, enfim. E pode dizer muita coisa, pode não dizer, depende muito do que a gente quer exibir. Mas tá aí para vocês a ideia. Tá, e aí a gente muda as coisas que nós mudamos igualzinho no exemplo anterior, certo? O label do Y, no caso o label desse. O label daqui para frequência, foi alterado, a grid true, etc. Aqui está frequency em inglês, né? A gente joga para português, então, coloca a grid e exibe o gráfico, certo? Então, basicamente isso. A gente também pode plotar uma coluna específica, certo? Do nosso data frame. Basta colocar def.hist e como primeiro parâmetro nós colocamos o nome da coluna, certo? E nós temos o mesmo efeito, por exemplo, da prova. E é basicamente isso, certo? O histograma é bem simples, bem tranquilo. E o mais importante do histograma não é nem vocês executarem ele, mas é entender o que ele quer dizer, né? Ele conta a frequência das notas nesse caso, e ele é muito importante, ele vai ser utilizado nas aulas futuras, então tentem compreender o que ele mostra, né? Que ele mostra a frequência dos valores no eixo y, no eixo x, desculpa, e ele mostra a frequência no eixo y. Ou seja, mostra a frequência dos valores do eixo x no eixo y. Caso não tenha ficado claro, tem. Eu falei agora. Então bora lá. Outro gráfico muito utilizado é o gráfico de dispersão. É um gráfico simples, é um gráfico onde nós mostramos basicamente todos os pontos no nosso gráfico, nos eixos x e y. E ok, utilizando esse mesmo data frame, né, das notas, nós podemos colocar um def.plot kind equals to scatter, que no caso o gráfico de dispersão é scatterplot, certo? Scatter se escreve dessa forma. Melhor, ele é scatterplot. E nós colocamos o x sendo igual a o eixo, no caso vai ser a prova, a nota da prova, né? E o y vai ser a quantidade de faltas. E esse tipo de gráfico ele é interessante, pois ele é interessante em diversos contextos, certo? Se nós estivermos trabalhando com classificação, nós queremos criar classes enfim, classes de objetos, né, no nosso conjunto de dados. Ele é um gráfico interessante porque ele nos ajuda a visualizar um pouco como esses dados podem ser distribuídos ou não, certo? Então, o Scatterplot é um gráfico interessante nesse sentido, enfim, para trabalhar machine learning e tal, ele pode ser útil em alguns aspectos. Mas vamos lá, nesse caso aqui, ele também pode ser útil para nós vermos se há alguma correlação ou não, ou seja, se esses gráficos, eles, à medida que, no geral, à medida que a nota da prova aumenta, a quantidade de faltas diminui e vice-versa, se é isso que nós queremos checar ou não, enfim, dá para ter alguns insights a partir desse tipo de gráfico. Mas é isso aqui, né? Ele não é muito diferente dos demais gráficos, né? Enfim, a diferença é que nós especificamos o x e o y, e basicamente é isso, ok? Tá, o gráfico de pizza, que é aquele gráfico circular em que nós temos algumas fatias e as fatias representam percentuais, nós precisamos de um, de um data frame com as porcentagens.
Então, nós precisamos calcular os percentuais antes. Note que esse data frame já está dando de graças percentuais. Nesse caso, nós teremos que criar um algoritmo para calcular esses percentuais. Se nós fizermos desse jeito, é claro. E vamos lá, a gente roda isso aqui. Temos percentuais de grãos 30, percentuais de frutas 40, percentuais de carnes 20, percentuais de laticínios 10. Ok? E nós podemos plotar isso aqui. Eu acho que eu dei um tab sem querer. Eu preciso, acho que eu apaguei alguma coisa, né? Eu apaguei. Ok. E aí nós temos esse gráfico de pizza. Bem simples. Nós colocamos o df, né, que é o nosso data frame, .plot.py. Ele não é um de pizza, né? Ou torta. Seria a torta, né? E o y vai ser o percentual, né? A porcentagem, que é isso aqui. E o x são os labels. Certo? No caso, os próprios labels, né? Igual a df alimentos. Legend false, certo? Ele não dá legenda das cores, mas se eu colocar true, ele coloca as legendas, certo? Nesse caso, fica sobreposta. Enfim, tem algumas configurações que nós podemos mexer para alterar isso. Na documentação dá para dar uma olhada melhor. Mas, no geral é isso. O gráfico de pizza, né? Ele é bem simplesinho. E temos que ter os percentuais já prontos, certo? Ok. Então, como esses gráficos funcionam, né? Nós temos um gráfico por imagem, certo? E, eventualmente, nós poderemos querer vários gráficos em uma única imagem. Por quê? De repente, é interessante que nós enfim, para nós colocarmos uma matriz 2x2 e cada um dos gráficos posicionados nessa matriz, eles vão dizer uma determinada informação e é bem mais fácil visualizar algum tipo de comportamento se esses gráficos estiverem dispostos dessa forma. Como nós vamos fazer isso? Plotar 4 gráficos todos em linha? É uma possibilidade, mas se for vantajoso para nós, nós podemos nos utilizar de múltiplos gráficos, certo? Então é isso que nós vamos aprender agora. Ok. Então, quando nós queremos comparar gráficos diferentes lado a lado, a gente utiliza os múltiplos gráficos e eles utilizam a ideia de subplots, certo? Então, subplots, a gente divide as figuras em regiões e para cada região adicionamos um subplot, que é um subgráfico, vamos dizer dessa forma, certo? Então, vamos lá. Esse aqui é um exemplo de múltiplos gráficos, onde nós temos esse gráfico aqui, desculpem, esse gráfico aqui, e poderíamos ter, por exemplo, esse gráfico aqui, sendo esse gráfico com outros subplots, tendo mais 5 gráficos, e caberia espaço para mais um sexto. Ou podem ser imagens distintas, mas enfim. Aí, nesse caso, seria um subplot aqui, e uns subplotzinhos aqui. Certo? Ok. Tá, então vamos lá. Aqui nós estamos utilizando o Styles Seaborn White para melhorar a visualização, certo? Observem esse gráfico. Ok, né? No contexto a gente também pode ter o método de subplot, possui parâmetro. Nesse caso a gente... Ah, tá, desculpa. Esse aqui é um subplot. Nós temos esse plot, temos esse plot de subplot, desculpem. Ali eram duas imagens diferentes, certo? Aqui é um novo subplot, onde nós vamos ter essa grid de 2 linhas por 3 colunas e serão 5 plots, certo? Desculpem, foi erro meu, mas a ideia é essa. Então, nesse caso, nós podemos fazer dessa forma. O axis 1 vai ser o meu plot 1, seu PLT.axis, e a gente vai gerar um segundo que vai ser esse daqui, certo? Ok. Se nós alterarmos esse valor, esses valores, vamos ver o que acontece, né? Observem que o gráfico ele vai aumentando em tamanho, certo? Então, isso aqui é exatamente a escala desse segundo gráfico.
Ok? Isso aqui são percentuais em relação ao gráfico original. Então, deixa eu botar um total. Problemas. Esse tipo de gráfico nós vamos criar uma figura desse tamanho. Nós vamos ajustar o subplot da nossa figura. E config.subplots adjust, certo? E de 1 a 6, lembrando que em Python esse range é o intervalo, ele é aberto no primeiro elemento e fechado no segundo, então ele vai ser 1, 2, 3, 4, 5, certo? O 6 não entra, porque ele é fechado no último elemento. Então é isso. Aí nós colocamos um fig.add subplot, 2, 3 e, sendo esses respectivos índices, e nós podemos alterar o texto desses subplots, certo? Podemos alterar o texto, o nome a string desse valor, e nesse caso a string é isso aqui, né? O tamanho da fonte e o centro. Ok? Então, por exemplo, a critério de exemplo, nós podemos plotar dois gráficos de dispersão, certo? Então, se nós executarmos isso aqui, nós vamos ter dois gráficos lado a lado. Como nós fazemos isso? Nós definimos primeiro atribuímos a fig plt.figure, aí fig size e o tamanho da figura, no caso 16 por 6, 16 por 6 a altura, ok? E os subplots nós fazemos o ajuste para um espaço horizontal, no caso esse espaço aqui, e, ou melhor, desculpem, height de height, então é altura, então é um espaço de altura, e W seria provavelmente width, eu imagino, então seria espaço horizontal, certo? Tanto é que se nós aumentarmos isso aqui um pouco, nós vamos ter um espaçamento maior, certo? Eu acredito que foi maior. Foi maior, se nós colocarmos 0.1, certo? Horizontalmente. Ok. Esse espaço aqui, eu acho que nem vai fazer muita diferença, porque não tem plot embaixo, tá? Mas tudo bem. Então nós fazemos a mesma coisa que nós fizemos naqueles plots anteriores, só que a gente atribui a um eixo e colocamos esse fig.add, certo? Antes nós fazíamos como? Fazíamos df.plot e colocávamos kind igual a scatter, certo? Nesse caso é um pouco diferente. Aqui nós estamos trabalhando com a ideia dos eixos, certo? São os axes. E nesse caso o eixo seria o nosso subplot. Nós vamos dar esse comando fig.add subplot 1, 2, 1, e nesse caso 1, 2, 2, certo? Então essa aqui será a minha primeira figura, essa aqui será a segunda, ou seja, na linha 1, esse 2, deixa eu só checar uma coisa. Tá. Esse 2, então, é enquanto é dividida a minha grid, certo? E esse 1 seria a nossa coluna, certo? Então, por exemplo, se eu quisesse plotar o mesmo gráfico que nós teríamos de fazer, seria, aqui deveria ser 3, eu imagino, só para confirmar aqui. Tá, e resolveria o nosso problema. Note que se nós tivéssemos colocado 2 aqui, nós estaríamos tipo dividindo o nosso gráfico em... nem dá certo, então tá ótimo. Nem dá certo. Então é isso aí mesmo. O primeiro elemento aqui seria a nossa coluna. O segundo elemento seria... Ou melhor, desculpa, o primeiro elemento é a linha. O nosso segundo elemento é a quantidade de vezes que nós vamos dividir aquela linha. No caso, em 3, ou seja, 3 itens por linha. E aqui vai ser cada item da linha, ou seja, a nossa coluna, certo? É assim que trabalha. Aqui está um pouquinho esticado, a gente poderia aumentar um pouquinho mais isso aqui para 24, eu acho que resolve. Mais ou menos o mesmo tamanho.
ok? Essa é a ideia. Então nós colocamos esse AX, quer que seja, ponto ADD subplot nessa lógica que eu expliquei. E ao invés de nós plotarmos com df.plot, nós colocamos esse AX1 aqui, por exemplo, ponto scatter, de scatterplot, e nós atribuímos a ele o nosso x e o nosso y, respectivamente. Com outra forma de plotar, nós podemos fazer dessa forma aqui para fazer múltiplos gráficos, certo? Tudo bem, né? Então a ideia é essa. Ok. A gente tem o método savefig, que nós podemos salvar uma figura e exportar para um tipo que nós quisermos trabalhar. Então, se nós quiséssemos utilizar o Python para gerar gráficos e a partir desse gráfico gerar uma imagem para colocar em algum outro arquivo, em um relatório, o que quer que seja, uma forma que a gente pode fazer utilizando o savefig. Assim, utilizando o notebook propriamente dito, que é isso que nós estamos utilizando, nós podemos clicar com o botão direito e salvar a imagem como, e já é o suficiente para salvar a imagem, certo? Mas se vocês estiverem trabalhando com um programa, enfim, se vocês quiserem de fato salvar a imagem usando essa ideia, nós podemos fazer. E também se a gente estiver trabalhando com um programa final, né? Um produto final, nós queremos salvar a imagem de um plot, nós podemos também utilizar esse método que a gente vai mostrar agora, certo? Só ver se mais alguma coisa tem. Então, aqui nós queremos salvar esse exemplo alimentação.png. Como é que a gente faz? Bem simples. Basta a gente, enfim, ter o nosso plot e a gente realiza o plot normal e colocamos plt.savefig, que ele vai salvar a figura, e o nome da figura. Vocês vão executar isso, vocês vão ver que nada ocorreu, porque não ocorreu. No nosso caso, as figuras salvas, elas ficam dentro do, enfim, da nossa pasta temporária do notebook. Então, se nós clicarmos aqui, nós vamos ver aqui, né, exemplo de alimentação. Exemplo de alimentação, vamos supor 2 aqui. Deixa eu ver se ele atualiza. Tá, ok, atualizou aqui, certo? Ele salva nessa pasta aqui. Se nós clicarmos aqui, nós podemos fazer download também, certo? Uma forma de trabalhar. Esse caso é interessante caso, enfim, você queira gerar figuras no seu código e referenciar elas depois, né? Aí a gente pode trabalhar dessa forma, certo? Ok, então espero ter sido claro na parte do Matplotlib. E se vocês tiverem entendido bem direitinho o Matplotlib, as próximas bibliotecas serão mais simples, certo? Então vamos lá, nós iremos falar agora do Seaborn especificamente. Bem, para importar o Seaborn, nós utilizamos o import Seaborn as SNS. O SNS é um alias, né, um apelido, mas enfim, é costume utilizar esse alias, então a gente utiliza por convenção da comunidade no geral, certo? Não é obrigado. Tá, a biblioteca é utilizada para plotar alguns gráficos mais complexos. Bem, não que o Matplotlib não consiga, ele consegue, mas o Seaborn consegue com menos esforço. Então, você não precisa configurar. A gente tinha relativamente bastante linhas de código no Matplotlib, não era muito, mas comparado com o Seaborn eram mais. E quando os gráficos ficam mais complexos, o Seaborn é uma alternativa interessante porque ele já vem com alguns padrões estéticos mais interessantes por default, então facilita o nosso trabalho. Bem, ele é construído em cima do Matplotlib, então muitas das coisas que nós vimos no Matplotlib nós podemos aplicar aos gráficos gerados a partir do Seaborn, ele já vem instalado no Colab, certo? Então vamos lá. Isso aqui não importa. Nós podemos importar alguns gráficos aqui, certo? Esses gráficos são os gráficos do e-commerce, tudo bem? Só para relembrar vocês, o Orders é o gráfico de vendas, né, de produtos, certo? Para lembrar. Aqui nós temos algumas informações interessantes como as datas das compras, avaliação, valor de pagamento, enfim, algumas coisas interessantes.
Aqui também tem os customers. Deixa eu colocar um. Certo? Tem alguns dados interessantes. Ok? O que nós vamos trabalhar aqui. O Seaborn a gente importa, como dito anteriormente, utilizando Seaborn SSNS. Essa linha 2 do código eu não vou entrar em muito detalhe agora, ou melhor, dá para explicar, mas vai ficar mais claro com o passar da aula, certo? Mas isso aqui é uma alteração que eu estou fazendo no estilo dos meus plots para que os gráficos fiquem maiores. Por padrão, os gráficos são pequenos e para facilitar a visualização, eu setei nessa dimensão o fig size, tá ok? Então é mais para isso. Tá. Como exemplo de plot do Seaborn, eu vou mostrar o count plot, certo? O que o count plot faz? O count plot, ele de certa forma é parecido com o histograma no sentido de que ele conta as frequências, mas ele não conta as frequências necessariamente de valores numéricos, certo? Ele pode contar a frequência de outros tipos de coisas. Então, por exemplo, nós queremos contar as frequências, ou seja, a quantidade de avaliações por avaliação. Então, por exemplo, eu quero saber quantos uns, quantos dois, quantos três, quantos quatro, quantos cinco, certo? Então, nós podemos utilizar o count plot para descobrir isso. Pronto, feito. Com uma linha de código, nós conseguimos mostrar esse gráfico aqui. Por padrão, ele coloca o label do Y com o nome do data frame lá, da coluna, né, que a gente está querendo utilizar. Ou melhor, o X como nome da coluna e o Y como tipo count, né, a contagem daquelas ocorrências. Observem que se vocês tiverem muitos elementos, o seu X vai ficar gigante, então é bom vocês tomarem um pouco de cuidado quanto a isso. Se nós quiséssemos olhar esse gráfico de forma horizontal, nós podemos só, ao invés de passarmos o X com o nome da coluna, nós passaríamos o Y, certo? Outra coisa é que nós passamos aqui o data equals to, igual ao nosso data frame, que é order, certo? Esse data frame aqui, beleza? Um exemplo de plot para vocês verem como é trabalhar com Seaborn em comparação com o Matplotlib. O Seaborn ele possui algumas propriedades, certo? E uma delas é o estilo, certo? Então nós temos sns.set style white grid. Então aqui nós temos o style por padrão é o dark grid, temos uma grid escura. Nós podemos setar o padrão para white grid, certo? E, enfim, se a gente quiser, a gente pode fazer com que porque, por exemplo, eu setei aqui pronto para o white grid. Se eu executar essa célula aqui, o que vai acontecer é que ele vai exibir com white grid. Por quê? Porque eu dei um set white grid e não dei um set de volta para o que estava antes. Então, para dar o set para o que estava antes, eu executo essa linha aqui, dark grid, ele resolve o problema. Porém, se eu quiser mostrar o white grid temporariamente, eu posso fazer o seguinte: with sns.axis underline style white grid, dois pontos. Aí eu coloco o meu count plot aqui. E aí eu vou setar o dark grid de forma global, vou setar de forma local o white grid somente para esse plot, e vocês vão ver que se eu exibir esse plot novamente, ele vai estar dark grid, certo? Por quê? Porque eu setei globalmente o dark grid para o que estava antes, e o white grid localmente somente para esse plot aqui, tá? Então é possível fazer isso. Tá, então aquela observação que eu falei aqui no notebook, vocês podem se guiar. Se nós quisermos ver as configurações por padrão de Seaborn, nós podemos colocar um sns.axisStyle e nós podemos ver o que nós podemos alterar nos nossos plots. Podemos alterar os sticks, que seriam esses elementos aqui. Podemos alterar, enfim, diversos parâmetros. Vocês podem dar uma olhadinha. Vocês também podem olhar esse link, ele tem um aprofundamento interessante da customização de Seaborn, certo? Recomendo. E como a gente, bem, como falou, foi dito,
O Seaborn ele é construído em cima do Matplotlib, então a gente pode alterar suas propriedades mais ou menos igual no Matplotlib. Então, se nós colocarmos esse f,ax, colocar plt.subplots 1, o que vai acontecer é que ele vai retornar um subplot, um único subplot, né? Onde a figura é o f e o ax seria os nossos dados no geral. Seria o nosso subplot. Aí nós colocamos o sns.countplot da mesma forma que nós fizemos anteriormente. Colocamos a x.setTitle, colocamos o title, a x.set coloca o label, o x-label score, o y-label quantity. É um pouquinho diferente de sintaxe, mas o efeito prático é o mesmo, certo? Então a gente pode trabalhar desse jeito. Então, para salvar a figura seria daquele mesmo jeito, ou então clicar com o botão direito salvar a imagem, enfim, depende da forma como você está programando, mas segue a mesma ideia do Matplotlib. Então por isso que nós ensinamos o Matplotlib, né? Porque ele é a base, no geral, para as bibliotecas de plot. E às vezes você nem precisa de ferramentas tão robustas do Seaborn para fazer um plot. O Matplotlib, o padrão já tem coisas bem interessantes prontas, né? A questão é que quando começa a ficar mais complexo, o Seaborn que ele já tem alguns gráficos prontos que às vezes facilitam o trabalho, certo? O Seaborn tem vários tipos de gráficos que a gente pode ver nesse link. A gente viu o countplot, mas a gente vai ver agora o histograma gráfico de dispersão. Eu, particularmente, não encontrei o gráfico de pizza no Seaborn, tá? Posso ser que tenha, mas por padrão eu não vi. Talvez alguém possa ter estendido, mas eu não achei. Então a gente está cobrindo só esses dois. Então aí é outra vantagem de utilizar o Matplotlib em alguma situação. Se precisar de um gráfico de pizza, o Matplotlib é bem tranquilo quanto a isso. Ok, então vamos lá, né? Quanto ao histograma, bem, a ideia é fazer um comparativo com o histograma feito na sessão anterior. Desculpa. Então a gente vai executar utilizar o mesmo data frame, que é esse data frame aqui, só relembrar. Uma forma simples de nós executarmos esse histograma seria dessa forma. Vocês lembram do histograma? E a gente dá sns.distplot. O dist é de distribuição. Se vocês não sabem o que é uma distribuição, na seção 5 nós iremos entrar em mais detalhes, certo? Mas de forma bem resumida, a distribuição ela vai definir uma curva sobre seus dados enfim, a área da curva vai determinar a probabilidade de tais eventos ocorrerem, né? Então, no geral, a gente pode ver isso, que é justamente essas curvas aqui. Essas curvas são essas distribuições. Mas, enfim, com relação ao histograma, o que nos interessa são essas barras. Nós realizamos o plot 3 vezes e aí ele vai sobrepondo o plot anterior, certo? Mas nós queremos que fique daquele jeito específico, certo? Então, para customizar melhor, nós fazemos isso. O KDE, que é essas curvas, a gente seta para false. E a gente coloca o faltas, certo? DF faltas, DF prova, DF seminários, especificamente para cada um, igual estava antes. E a gente adiciona o beans, a gente também pode adicionar o beans igual estava lá, de 20. E adicionar alguns labels, certo? Então, o azulzinho é faltas, o laranja, vermelho, não sei, eu acho que é laranja, prova, e o verde, seminário. E aí você vê que tem algumas cores mais fortes, é porque elas estão sobrepondo outras cores, certo? E aí vocês podem trabalhar dessa forma. Tá bom. A gente também pode customizar o nosso gráfico para que ele exiba aquelas linhas e setar algumas propriedades das linhas. E nós colocamos KDE underline QWS, eu acredito que sejam keywords, que significa da KWS, mas na prática é um dicionário que ele tem um conjunto de atributos desse KDE e a gente pode alterar. Pronto, para esse KDE de faltas a cor vai ser vermelha e o label vai ser falta.
o gráfico de dispersão, agora, que nós vamos falar. É aquela ideia do gráfico de dispersão que eu já mostrei. E, bem, a gente utiliza cns.scatterplot para exibir ele, e forma os eixos x e y e o data frame. Então, para realizar aquele mesmo plot, observem que foi apenas uma linha de código, certo? Mas se nós quisermos customizar de uma forma melhor, nós podemos fazer a customização. Há um plot interessante, que é o joint plot, que além de mostrar o scatterplot, ele ainda exibe o histograma em cada um dos eixos, e aí nós temos uma ideia de quantos valores estão, por exemplo, entre 8 e 10, quantos valores estão entre 4,5 e 6, 7,8, sei lá. Enfim, nós podemos ter esse controle. Esse joint plot é interessante para isso, dependendo do que você queira ver, ele é interessante. A gente também pode colocar esse kind igual a reg, né? E regressão. E aí ele mostra uma linha para aproximar o conjunto de seus dados em uma linha. E aí você tem uma ideia do tipo de correlação que está sendo feita nesse gráfico, certo? É possível fazer dessa forma. Não é scatterplot, tá? É joint plot, mas a gente colocou porque ele junta as duas ideias que a gente viu, né? Então, interessante. E se nós quisermos também fazer múltiplos gráficos, nós podemos fazer uma forma semelhante com o matplot. Colocamos plt.figure 66 aqui, né? E nós colocamos assim, o grid spec, tá? Seria a configuração da nossa grid. Nós colocamos 2x2, então serão 4 gráficos. E aí, aqui é um pouco mais simples de entender do que do matplot, porque é menos coisas que a gente está configurando, tá? Mas a ideia é exatamente a mesma. Aqui nós definimos esse AX como sendo o ADD subplot, GS, que é o nosso grid spec, 00, ou seja, vai ser o gráfico que vai ficar... É mais fácil exibir o gráfico. Então, esse gráfico vai ser esse gráfico vai ser esse gráfico vai ser esse, e esse gráfico vai ser esse, certo? Esse tight layout é para deixar tudo uniforme, né? Se não tiver esse tight layout, as labels vão ficar se sobrepondo. Então, colocou só para resolver esse problema. Certo? A gente também pode exibir múltiplos plots, inclusive com estilos diferentes, certo? Então, a gente pode fazer o if, enfim, o estilo que a gente quer, define o subplot e faz o plot, certo? A gente também pode fazer dessa forma. Beleza? Acredito que seja isso. Reforçando, enfim, a gente disponibilizou um link com alguns dos... Enfim, alguns gráficos, né? O link da biblioteca. É interessante vocês darem uma olhadinha para ver se vocês acham algum gráfico interessante para o projeto de vocês, no geral, né? Para o que vocês querem, porque vocês precisam fazer, enfim, fora do curso, mas trabalhos, TCC, esse tipo de coisa, é interessante vocês darem uma olhada. Vocês veem até que ele é bem simples de trabalhar, se aborda, então é até um ponto a mais, né? Nós podemos ver dessa forma. Tá? E aí, como nós vemos, ele tem temas prontos, ele tem ajuste de legenda, esse tipo de coisa semelhante ao matplot, e é compatível com as estruturas. Tá, e agora nós vamos ver o plot, que é basicamente a mesma coisa do Seaborn em termos de funcionalidades. Assim, ele constrói gráficos complexos com uma facilidade melhor do que a do matplot no geral, não vou dizer em todos os casos, mas no geral. Ele é construído em cima do matplot, então ele oferece aqueles tipos de customizações interessantes. Já vem instalado o Google Colab, porém ele tem alguns diferenciais em relação aos que nós vimos anteriormente, porque ele gera gráficos interativos, e com interativos eu quero dizer que você pode, enfim, interagir para visualizar valores, dar zoom in, zoom out, esse tipo de coisa, é bem interessante. Ele também é compatível com as estruturas, enfim, esse tipo de coisa, já tem telas prontas, etc. E no caso do plot, nós não vamos fazer o mesmo paralelo que nós fizemos com o Seaborn, porque acreditamos que já é o suficiente para ter pegado a ideia. Então, o que nós vamos tratar no plot?
apresentar um pouco como são feitas algumas coisas no Plotly e mostrar alguns gráficos mais interessantes, que só para vocês terem uma ideia do potencial dessa biblioteca, dependendo da sua aplicação. Então, por exemplo, nós vamos mostrar um scatterplot, igual nós vimos anteriormente, para vocês verem, já que é um gráfico que há certa familiaridade, para vocês verem como ele é tranquilo. Antes de mais nada, para importar, nós utilizamos o plotly.express SPX, certo? Isso aqui como mesma coisa de Seaborn, mesma coisa do Matplotlib. É um padrão que a comunidade adotou, mas você não precisa adotar o mesmo padrão se você não quiser, certo? Mas você tem que importar essa biblioteca de qualquer forma. E como a gente funciona, a gente criou um fig, por exemplo, igual a px, né, que é dessa nossa biblioteca, .scatter, scatterplot, passando o data frame, o eixo x e o eixo y. E dá um fig show, semelhante, né, ao plot, ao matplot. E é isso, tá aqui. Cadê a interatividade? Tá aqui. A gente pode passar o mouse em cima e nós vamos ver os valores, podemos navegar, podemos dar zoom in, zoom out, tá? Deixa eu só, eu não lembro, acho que é aqui. Por exemplo, eu quero dar um zoom nessa região aqui, certo? Eu posso dar um zoom. Então é isso, certo? Ele é interessante por esse aspecto, tá? Essa interatividade. Vocês verem que ele é tão simples quanto se aborda nesse sentido. Nós também podemos fazer um scatterplot 3D, no caso de nós termos 3 variáveis. Bem, nesse caso a gente utilizou o mesmo plot só para facilitar, não que faça muito sentido plotar essas 3 variáveis, mas enfim, a gente plotou para exibir. Então a gente pode visualizar pelos eixos, dar zoom in, zoom out, passar o mouse para ver os valores. É possível fazer isso. Também é possível customizar diversas coisas, né? A cor dos pontos, enfim, dá para fazer muita coisa. Na documentação, eu não lembro onde eu coloquei. A gente colocou. Ah, tá aqui. Esse link aqui ele tem muitos gráficos interessantes que vocês podem dar uma olhadinha. Alguns exemplos de gráficos 3D também. E é isso, certo? Recomendo fortemente a leitura. Ok? Então vamos lá. Vamos voltar aos datasets do nosso e-commerce. A gente trabalhou até pouco, né, nessa sessão, desses datasets. Mas nesse dataset em particular tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, a gente tem esse zip code, acredito que seja CEP. Não tenho certeza, mas isso não importa muito. O que importa são esses dados aqui. A gente tem os dados de onde eles moram e nós temos inclusive latitude e longitude. Então nós podemos plotar em um mapa diversos pontos que representam onde os nossos clientes estão e nós podemos, por exemplo, ver aonde estão sendo feitas as maiores compras, certo? Por exemplo, se nós executarmos esse comando aqui, nós vamos ver esse gráfico que eu acabei de mencionar. Demora um pouquinho mesmo. Pronto, aqui, certo? Então nós temos esse gráfico aqui, eu estou utilizando o scroll do mouse para dar zoom out. Temos algumas pessoas bem aleatórias aqui, em outros lugares do Brasil. A maior concentração está nessa região, né, sul e sudeste, tem um pouco aqui na costa também do nordeste, mas mais para a parte do norte não tem tantos consumidores, né, tantos clientes, né, clientes seria a palavra certa. Pronto, e aí a gente pode plotar utilizando esse gráfico do plot, que é bem interessante. Como a gente faz isso? A gente utiliza esse px.scatter mapbox. A gente colocou customs.drop eu nem testei isso sempre, para falar a verdade, mas enfim, só para evitar dados em que esteja faltando as geolocalizações. A latitude, que seria, enfim, a latitude é o geolocalization lat, a coluna que tem a latitude, a coluna que tem a longitude. O hover name, que quer dizer hover name, quer dizer vocês estão vendo que existem essas caixinhas quando eu passo o mouse em cima e tem o primeiro texto lá em cima. AE9, EB17, por aí vai. Esse é o hover name, certo? Então a gente pode alterar isso se quiser. E o hover data seriam exatamente todos os dados que eu quero que estejam em cada um dos pontos. Ou seja, eu coloquei Customer ID, que tem ali, Customer City e Geolocalization State. E a latitude e a longitude também vem de graça.
né? Não precisa especificar. Aí colocou o estilo do mapa, esse OpenStreetMap. Eu não procurei outros estilos, para falar a verdade, mas facilmente na biblioteca vocês encontram. E, enfim, a margem é onde o mapa começa, se não me engano, tá? Aí coloca o show e mostra. O Plotly, ele é interessante porque ele dá um nível de interatividade bem interessante. Infelizmente, nós não vamos cobrir todos os níveis de interatividade do Plotly, porque ia fugir um pouco do foco e talvez fosse entrar em especificidades até desnecessárias. Mas só para por questão de curiosidade, uma coisa interessante que essa biblioteca permite é que nós podemos criar sliders, ou seja, enfim, nós podemos alterar variáveis. Um slide é tipo essa barrinha de rolagem, né? Quando a gente mexe no scroll do navegador, por exemplo, né? Não está aparecendo aqui, mas tem uma aqui. Tipo essa barrinha aqui, certo? Essa barrinha aqui de rolagem horizontal, por exemplo. E aí nós podemos alterar valores a partir desse slider. Então o valor varia de 0 a 10, nós podemos arrastar e atualizar esse valor. O que é interessante é que esse slider ele pode ser valores que estão presentes no nosso dataset. Vamos supor então que as compras foram feitas por clientes e as compras têm datas, e aí nesse slide nós temos os meses do ano, certo? Então eu poderia rolar os meses do ano e automaticamente ele atualizar para mim, para cada mês que eu estou selecionando, interativamente ele ia atualizar o mapa de vendas. Isso é interessante porque nós poderíamos ver como as vendas se movimentam no decorrer do ano, se é que tem diferença ou não, até em questão de alguns produtos, né? Sei lá, produtos de limpeza, produtos de... Enfim, dá para fazer diversas coisas interessantes só com esse tipo de funcionalidade que o Plot ele tem. Então é só para abrir os olhos para vocês, para o que essa biblioteca é capaz de fazer. E se vocês tiverem alguma ideia, alguma coisa do tipo, enfim, tiverem alguma dúvida, inclusive, quiserem perguntar para a gente, vocês também podem enviar e-mail. A gente não vai se ater muito a isso, né, para não mudar o foco, mas quem quiser dar uma aprofundada nisso também pode entrar em contato com a gente, que a gente vai mais que ajudar, beleza? Ok, pessoal. Então é isso. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa. Não tem mais nada. Ok? É isso. Obrigado a todo mundo que assistiu até agora. E, bem, espero ter sido claro. Se eu não tiver sido claro, vocês podem enviar e-mail para a gente. Podem, enfim, deixar nos comentários também, não tem problema. A gente tenta sanar as dúvidas. E é isso. Bons estudos.